Hatzegopteryx, seu nome significa asa da bacia de Hatteg, é um gênero de pterossauro asdarquide, encontrado nos depósitos do final do Maastrichtiano da formação Densus-Tiula, um afloramento na Transilvânia, Romênia. É conhecido apenas a partir da espécie tipo Hatzegopteryx tambema, nomeada por Buffetot em 2002 com base em partes do crânio e do húmero. Espécimes adicionais, incluindo uma vértebra cervical, foram posteriormente colocados no gênero, representando uma variedade de tamanhos. O maior destes vestígios indica que estava entre os maiores pterossauros, com uma envergadura estimada de 10 a 12 metros. Excepcionalmente entre os asdarquides gigantes, o Hatzegopteryx tinha um crânio muito largo com grandes inserções musculares, ossos com uma textura interna esponjosa em vez de oca e um pescoço curto, robusto e fortemente musculoso, medindo 1,5 metros de comprimento, que era cerca de metade o comprimento de outros asdarquides com envergadura comparável e era capaz de suportar fortes forças de flexão. Hatzegopteryx habitou a ilha Hatteg, uma ilha situada nos subtrópicos do Cretáceo, no pré-histórico Mar de Tétis. Na ausência de grandes terópodes, Hatzegopteryx era provavelmente o predador de ponta da ilha Hatteg, atacando presas proporcionalmente maiores, incluindo titanossauros anões e iguanodontianos, do que outros asdarquides. Hatzegopteryx foi nomeado em 2002 pelo paleontólogo francês Éric Buffetot e pelos paleontólogos romenos Dan Grigorescu e Zoltán Ksiki. O nome genérico é derivado da bacia de Hatzeg, ou Hatteg, da Transilvânia, onde os ossos foram encontrados. O nome tambema é derivado da palavra grega para terror ou monstro, em referência ao seu enorme tamanho. Desde então, novos espécimes de Hatzegopteryx foram recuperados de outras localidades. Na formação Sâmpetro da localidade de Vadu, Santa Maria Orléa, foi encontrado um escapulocoracoide de tamanho médio, que provavelmente pertencia a um indivíduo com envergadura de 4,5 a 5 metros. Na localidade Rapa Rose, da formação Sebes, que é contemporânea e adjacente à formação Densus-Tiula, foi encontrada uma única vértebra cervical grande. O crânio do Hatzegopteryx era gigantesco, com comprimento estimado de 2,5 metros, com base em comparações com o Nyctosaurus e o Anhanguera, tornando-o um dos maiores crânios entre os animais não marinhos. O crânio foi alargado na parte traseira, tendo 0,5 metros de largura nos ossos quadrados. Enquanto a maioria dos crânios dos pterossauros são compostos de placas e suportes gráceis, no Hatzegopteryx, os ossos do crânio são robustos, com grandes cristas indicando fortes ligações musculares. Em 2018, Matthias Vremir concluiu que Hatzegopteryx provavelmente tinha um crânio mais curto e mais largo, cujo comprimento ele estimou em 1,6 metros e também estimou que sua envergadura era menor do que outras em 8 metros. A enorme mandíbula apresentava um sulco distinto em seu ponto de articulação, também visto em alguns outros pterossauros, incluindo o pteranodonte, que teria permitido que a boca conseguisse uma abertura muito ampla. Restos não publicados atribuídos a Hatzegopteryx sugerem que ele tinha um bico proporcionalmente curto e profundo, agrupando-se com os asdarquides de bico rombudo em vez dos asdarquides de bico fino, incluindo Quetzalcoatlus laoni. Foram notadas semelhanças entre o húmero de Hatzegopteryx e Quetzalcoatlus northropi, pois ambos têm uma crista deltopeitoral longa e lisa e uma cabeça humeral espessada. Estas foram inicialmente a base para a referência do taxon ao clado Asdarquidae, mas também são semelhantes o suficiente para servir de base para a sinonímia de Hatzegopteryx e Quetzalcoatlus. Uma análise filogenética conduzida por Nicholas Longrich e colegas em 2018 recuperou Hatzegopteryx dentro de Asdarquidae em uma posição derivada, um taxon irmão de Aramburdiania e Quetzalcoatlus. Embora o crânio do Hatzegopteryx fosse extraordinariamente grande e robusto, os ossos das suas asas são comparáveis aos de outros pterossauros voadores, indicando que ele não era capaz de voar. Buffetot sugeriu que, para voar, o peso do crânio do Hatzegopteryx deve ter sido reduzido de alguma forma. A redução de peso necessária pode ter sido conseguida pela estrutura interna dos ossos do crânio, que eram cheios de pequenas covas e cavidades de até 10 milímetros de comprimento,
separados por uma matriz de finas escoras ósseas. Os ossos das asas também apresentam uma estrutura interna semelhante. Como todos os pterossauros Ashdarkid, o Hatzegopteryx era provavelmente um predador generalista que se alimentava terrestre. É significativamente maior do que qualquer outro predador terrestre da Europa maastrichtiana. Isto devido ao seu grande tamanho em um ambiente dominado por dinossauros anões insulares, sem grandes terópodes hipercarnívoros na região. Foi sugerido que Hatzegopteryx desempenhava o papel de um predador de ponta no ecossistema da ilha Hateg. A anatomia robusta do Hatzegopteryx sugere que ele pode ter atacado presas maiores do que outros Ashdarkids, incluindo animais grandes demais para serem engolidos inteiros. Enquanto isso, outros Ashdarkids gigantes, como Aramborgiania, provavelmente teriam se alimentado de pequenas presas, até o tamanho de um humano, incluindo filhotes ou pequenos dinossauros e ovos. Outro pterossauro, Thalassodromeus, também foi sugerido como sendo raptorial. Durante o Maastrichtiano, o sul da Europa era um arquipélago. Os membros do ecossistema da ilha Hateg viviam em uma massa de terra conhecida como Bloco Tisia Dacia, da qual a Bacia Hateg era uma pequena parte. Esta massa de terra tinha cerca de 80 mil quilômetros quadrados de área e estava separada de outros terrenos terrestres por trechos de oceano profundo em todas as direções por 200 a 300 quilômetros. O clima era provavelmente subtropical, com estações secas e chuvosas distintas. O ambiente consistia em várias planícies aluviais, pântanos e rios, cercados por florestas dominadas por samambaias e angiospermas. Os paleossolos indicam um clima relativamente seco do Cretáceo.